10 curiosidades surpreendentes sobre o Egito Antigo. O Egito Antigo, uma civilização que floresceu por milênios às margens do rio Nilo, deixou um legado de maravilhas arquitetônicas e crenças complexas. As pirâmides, guardiãs silenciosas de faraós e segredos ancestrais, se erguem do deserto como um testamento à engenhosidade humana. Neste vídeo, vamos desvendar 10 curiosidades sobre essa civilização fascinante, revelando os segredos por trás de seus monumentos e governantes enigmáticos. A Grande Pirâmide de Gizé, a última maravilha sobrevivente do mundo antigo, permanece um enigma envolto em mistério. Composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas, a precisão de sua construção desafia a lógica moderna. Como os antigos egípcios realizaram tal feito monumental com ferramentas rudimentares? Essa pergunta tem intrigado historiadores e arqueólogos por séculos. A verdadeira façanha da engenharia por trás da construção da Grande Pirâmide permanece um mistério, um testemunho da engenhosidade e determinação de uma civilização antiga. No coração do Egito Antigo, surge a figura enigmática de Akhenaton, um faraó que ousou desafiar as tradições milenares. Akhenaton proclamou que havia apenas um deus, Aton, o disco solar, rompendo com séculos de politeísmo egípcio. Sua reforma religiosa encontrou forte oposição da poderosa classe sacerdotal, que via seu poder e influência diminuídos. Após a morte de Akhenaton, seus sucessores restauraram os antigos deuses, mas sua herança continua a intrigar historiadores e teólogos até hoje. A morte para os antigos egípcios não era o fim, mas uma passagem para o além-vida. Centrais a essa crença estavam os elaborados rituais de mumificação, projetados para preservar o corpo para sua jornada após a morte. Embalsamadores habilidosos removiam órgãos internos e preservavam o corpo com uma mistura de sais e ervas aromáticas, tipo um segredo da vovó da época. Os órgãos internos eram preservados separadamente em vasos canópicos, cada um dedicado a um deus protetor. O corpo era então envolto em camadas de linho fino, adornado com amuletos e encantamentos protetores. Apesar de milênios de estudo, o processo exato de mumificação permanece um segredo bem guardado, quase como a receita do brigadeiro da vovó. No Planalto de Gizé encontra-se a Esfinge, uma criatura mítica com corpo de leão e cabeça humana. Esculpida em um único bloco de calcário, a Esfinge é uma das maiores esculturas monolíticas do mundo, um monstro de pedra. Acredita-se que a Esfinge represente o faraó Khefren, simbolizando força, poder e proteção como um cão de guarda da realeza. Ao longo dos séculos, a Esfinge tem sido açoitada pelos ventos do deserto, mas seu fascínio permanece intacto. Lendas e teorias abundam sobre câmaras secretas e passagens ocultas sob sua estrutura colossal, como se fosse um episódio do Detetives do Prédio Azul, no Egito. No entanto, a Esfinge guarda seus segredos com firmeza, um enigma silencioso que continua a desafiar nossa compreensão do passado. Às margens do Nilo, os antigos egípcios não apenas construíram monumentos impressionantes, mas também cultivaram uma civilização de incrível inovação e criatividade. Eles eram feras em tudo. Eles foram pioneiros em áreas como matemática, astronomia, medicina e engenharia. Desenvolveram um sistema solar de 365 dias, semelhante ao que usamos hoje, ou seja, estavam anos-luz à frente de outros povos. Na medicina, os egípcios desenvolveram conhecimentos avançados de anatomia, cirurgia e tratamento de doenças, um verdadeiro hospital da antiguidade. Eles usavam ervas medicinais, realizavam cirurgias complexas e até mesmo fabricavam próteses funcionais. As realizações intelectuais do Egito Antigo são um testemunho da capacidade humana de observação e inovação.
Em um mundo antigo, frequentemente dominado por homens, a civilização egípcia se destacava por seu respeito e reconhecimento do poder feminino. As mulheres no Egito Antigo não eram café com leite, não. As mulheres no Egito Antigo desfrutavam de direitos e liberdades incomuns para a época, incluindo o direito de possuir propriedades e fazer negócios. Elas podiam herdar propriedades, iniciar divórcios e representar-se em tribunais, ou seja, botavam para quebrar. Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar o Egito como faraó, expandiu o Império Egípcio através do comércio e supervisionou a construção de monumentos impressionantes. Cleópatra VII, a última faraó do Egito, era conhecida por sua inteligência, beleza e habilidades políticas astutas. Ela era o último biscoito do pacote. Essas mulheres desafiaram as normas de gênero de sua época, deixando um legado duradouro como líderes poderosas e inspiradoras. No coração do Egito Antigo, os antigos egípcios desenvolveram um sistema de medição do tempo incrivelmente preciso, o calendário egípcio. Eles não perdiam a hora por nada. Eles observaram que a estrela Sírius reaparecia no horizonte oriental pouco antes do início das cheias anuais do Nilo, marcando o início do ano novo egípcio. Era o aviso que a natureza dava. O calendário egípcio era baseado em um ano solar de 365 dias, dividido em 12 meses de 30 dias cada, com 5 dias adicionais no final do ano. Esse sistema era notavelmente preciso, com um erro de apenas 1/4 de dia por ano, quase um relógio suíço da antiguidade. As pirâmides do Egito, sentinelas silenciosas que se erguem do deserto há milênios, têm fascinado e intrigado a humanidade desde tempos imemoriais. Será que elas são só caixas de pedra? A crença tradicional é que as pirâmides serviam principalmente como túmulos para os faraós. No entanto, alguns estudiosos propõem que as pirâmides podem ter servido a propósitos adicionais, atuando como observatórios astronômicos ou marcos geodésicos. A verdadeira função das pirâmides permanece um tópico de debate e especulação, um enigma que continua a desafiar nossa compreensão do passado. No Vale dos Reis, a descoberta da tumba de Tutankhamon, em 1922, pelo arqueólogo britânico Howard Carter, causou sensação mundial. Era a bola da vez na arqueologia. A tumba de Tutankhamon, embora relativamente pequena, ofereceu uma visão sem precedentes sobre a riqueza e a opulência do Antigo Egito. Análises recentes revelaram anomalias nas paredes da câmara funerária, sugerindo a possível existência de câmaras ocultas, quem sabe um tesouro escondido. A busca por essas câmaras ocultas continua a intrigar arqueólogos e historiadores, alimentando a esperança de novas descobertas extraordinárias. E assim, nossa jornada pelo Egito Antigo chega ao fim. Deixamos para trás as pirâmides imponentes, guardiãs silenciosas de faraós e segredos ancestrais. O Egito Antigo não é apenas um capítulo em nossos livros de história, mas um legado vivo que continua a nos fascinar e inspirar. É como se o passado estivesse batendo na nossa porta. Seus monumentos magníficos e artefatos requintados nos lembram da engenhosidade e criatividade humanas. Suas crenças complexas e rituais elaborados revelam uma profunda conexão com o cosmos e o ciclo eterno da vida, morte e renascimento. Que as lições desta antiga civilização continuem a nos guiar, inspirando admiração e curiosidade pelas gerações vindouras. E assim, como o sol se põe sobre o deserto, nos despedimos do Egito Antigo. Mas o eco de sua grandeza ressoa em nossas mentes, um lembrete constante da capacidade humana de criar, inovar e buscar conhecimento. É como diz o ditado, o que se leva dessa vida é a vida que se leva. O Egito Antigo, com sua arte requintada, crenças complexas e realizações arquitetônicas impressionantes, continua a nos cativar. Que o legado desta civilização extraordinária
continue a iluminar nosso caminho, lembrando-nos do poder duradouro da criatividade e busca humana pelo significado da vida.